Quer saber como trabalhar numa loja aqui na Nova Zelândia? Fica ligado nesse vídeo que eu vou dar dicas para você desde a entrevista até explicar um pouquinho como funciona uma loja aqui na Nova Zelândia. Bom, primeira coisa, eu fiz um primeiro vídeo aqui no canal explicando como você se prepara para um trial para trabalhar num restaurante, num bar, enfim. E agora eu tô fazendo esse vídeo para contar um pouquinho das diferenças em trabalhar numa loja, porque eu trabalhei numa loja por 1 mês e meio só, porque logo depois eu arrumei um emprego na minha área por aqui. E aí eu queria fazer esse vídeo para contar um pouquinho para vocês, principalmente das diferenças entre você trabalhar com hospitality e você trabalhar numa loja. Primeira coisa de trabalhar numa loja, sua qualidade de vida vai ser muito melhor do que trabalhando num restaurante, num bar. Porque as lojas aqui na Nova Zelândia, inclusive os shoppings, eles não fecham tão tarde como fecham no Brasil. Então, só para vocês terem uma ideia, pelo menos nessa época que a gente está com as fronteiras fechadas e tudo mais, as lojas aqui na Nova Zelândia, de rua, na Queen Street, que é a avenida principal em Auckland, elas costumam fechar às 6 da tarde. Assim, nunca que você, comparando com o Brasil, você ia trabalhar, sei lá, até 10, 11 horas da noite. E aqui não. Os shoppings, claro, eles fecham um pouquinho mais tarde, mas nada é comparado com o shopping no Brasil, a não ser época de Natal, mas assim, anos-luz de diferença, essa é a verdade. A segunda coisa que é diferente de trabalhar em hospitality é a entrevista. Como eu comentei nesse vídeo aqui, que eu vou deixar o link, quando você vai fazer uma entrevista em hospitality, você tem a entrevista e você fica para um trial. Na loja, você não vai fazer um trial, você só faz a entrevista. Depois da entrevista, ou a pessoa já decide se quer te contratar ou não, ou se ela estiver entrevistando outras pessoas, ela vai comentar com você, né? Olha, tô entrevistando e eu te retorno assim que eu souber quem é o candidato que eu vou contratar. Então, essa é uma boa parte também, porque você só vai na entrevista e beleza, não precisa ficar para fazer um trial. A terceira coisa que é diferente, isso eu diria que é um ponto um pouquinho negativo, as únicas pessoas que conseguem trabalhar full time, quando eu digo full time, na semana são 40 horas por semana, 30, 40 horas por semana, geralmente é o gerente e o assistente do gerente. Então é muito difícil, principalmente no começo, você conseguir trabalhar mesmo o mínimo de 20 horas numa loja. Então é sempre bom ter isso em mente se você está vindo com um visto de estudante ou se você de fato precisa de um mínimo de horas assegurado para você ter o seu salário. É bom deixar isso muito claro, tentar deixar isso claro com o gerente. Uma coisa que eu fazia no meu caso, assim, eu estava trabalhando em 2 lugares ao mesmo tempo, porque eu estava com um visto aberto, então eu podia trabalhar quantas horas eu quisesse e em quantas empresas eu quisesse. Como a loja me mandava o roster, eu também expliquei o que é roster nesse outro vídeo do trial, a loja me mandava o roster primeiro do que o restaurante, então eu dava prioridade para a loja e depois eu avisava o gerente do restaurante quais dias eu ia trabalhar na loja e não poderia trabalhar no restaurante. É um pouco complicado, assim, precisa de organização, mas sem brincadeira, assim, a loja é muito menos cansativo do que trabalhar em hospitality. Você fica em pé também várias horas, mas você não fica correndo o tempo todo, dependendo de quão busy é o restaurante que você vai trabalhar. Sempre quando você tem entrevista para uma loja, uma coisa que é bom saber, claro, do que é essa loja. No meu caso, eu trabalhei numa loja de esportes aqui da Nova Zelândia. Eu não sou a pessoa mais ligada em esportes, mas tinha ligado esportes, viagem, trilhas e tudo mais, que era uma coisa que eu entendia mais, né? Então é sempre bom saber vocabulário em inglês, se de repente você não tá tão por dentro, assim, porque eu lembro que no começo eu me perdia. Algumas coisas eu sabia falar, mas outras não, e coisas que eu nem sabia que a loja tinha. E diferente do restaurante, o treinamento que você tem na loja, pelo menos nessa que eu trabalhei, era primeiro assim, como passar uma compra no caixa, e depois treinamento de produtos. Então eu lembro que eu ficava perguntando assim, tá,
eu tive um treinamento intenso só em jaquetas. Só que estamos em pleno verão. Quando que eu vou... E as pessoas estavam indo acampar, era férias de verão e tal. Quando eu vou ter um treinamento sobre sleeping bag, que é esse saco de dormir, e as tendas para acampar, para enfim poder ajudar melhor o cliente. Ah, não, isso é só depois de um tempo que você tá aqui. Então é bom saber um pouco o vocabulário, mesmo que você não sabe em detalhes qual é o melhor produto para indicar ao cliente, porque o gerente sempre vai estar para ajudar. Na loja, o procedimento para você ter uma promoção é um pouquinho diferente. Então, geralmente a pessoa começa como Retail Assistant e aí ele vai subindo, por exemplo, para Key Holder. O que é um Key Holder? Qual que é a diferença? Primeiro ele ganha, sei lá, $1 a mais, mas ele já tem confiança suficiente para o gerente deixar uma cópia da chave da loja com ele. Eu achei bem interessante porque eu ficava assim, Key Holder, Key Holder, e eu não associava que era só pelo fato de você ter a chave da loja. Então você vai subindo de posições, Key Holder acho que tem 1, 2, depois assistente do gerente e gerente. Assim como eu dei algumas dicas naquele vídeo do trial em relação a vocabulário, nessa loja que eu trabalhei, por exemplo, parece muito mais fácil, mas a pessoa chegava para pagar e eles tinham tipo um programa com memberships e eu tinha que pedir o e-mail da pessoa para saber se ela era cadastrada ou não. E por incrível que pareça, eu era muito ruim em spelling, principalmente porque aqui, se a pessoa é meio maori assim, o A, E, I, O, U é pronunciado bem parecido com o português. Então sabe quando dava um bug no cérebro? Então, às vezes quando eu não entendia, eu dava um papel e uma caneta pra pessoa, mas você tem que ficar bem ligado nesse spelling, assim, porque a pessoa vai te falar o e-mail, sei lá, qualquer coisa, qualquer nome, e lembrando que aqui na Nova Zelândia tem indiano, tem muito asiático, os nomes são completamente diferentes, e até os arrobas aqui, não é só @gmail.com, que seria uma coisa fácil de associar, tem outras empresas, né, que você às vezes não tá habituado, então é bom ficar ligadinho nisso e de repente fazer uns testes de spelling antes no YouTube para saber como que tá o seu spelling para e-mail. A minha entrevista foi bem tranquila, assim. Me perguntaram em relação à minha experiência, eu nunca tinha trabalhado em loja de shopping, mas se você tiver, como eu disse no vídeo do Trial de Hospitality também, não é muito bom mentir, assim, é melhor você falar que você está disposto a aprender do que ficar mentindo coisa que você não fez. Então, por exemplo, a minha experiência com o retail, eu consegui linkar um pouco com o marketing. Então eu tenho noção de vendas, eu tenho, por conta da minha experiência no Brasil, eu tenho toda essa noção, né? De como você vende um produto, como você de repente faz a pessoa gastar um pouquinho mais. Então sempre se prepara para uma entrevista com algumas perguntas assim, eu lembro que ele fez uma pergunta, você tem uma noção de como montar a vitrine? Não, eu não tenho uma noção, mas eu tenho uma ideia do que pode ser colocado numa vitrine, né? Então é sempre bom ter essa abertura para aprender mais. E se, por exemplo, no caso dessa loja de esportes, você gosta de fazer esportes, você gosta de viajar? Foi uma pergunta que foi feita para mim. E eu falei que eu costumo fazer trilha, eu não tinha feito nenhuma na Nova Zelândia ainda, pelo simples fato de não ter dado tempo de viajar por aqui. E gostava muito de viajar, e aí comecei a contar dos países que eu já fui e tudo mais, e o gerente ficou contente com isso. Se no restaurante, geralmente você tem a comida pelo restaurante, uma vantagem de trabalhar numa loja e de trabalhar numa loja com produtos que você use, é que geralmente você tem um desconto para funcionário. Essa loja que eu trabalhei, eles tinham produtos muito bons de esportes, para viajar, para você acampar, mochilas, etc. E o desconto, às vezes, dependia do produto, mas podia chegar até 70%. Então era muito, muito bom. E depois de 3 meses, eu lembro que dava para você, o desconto também se aplicava para os seus familiares. Se você tiver família aqui na Nova Zelândia ou namorado, etc, né? Então, essa foi uma coisa bem legal, assim, que eu achei como uma vantagem.
E por último, que eu vi de diferença, sim, não sei se todas as lojas, mas essa loja em específico que eu trabalhei, eles me pagavam quinzenalmente ao invés de semanalmente, que isso é uma diferença entre o restaurante também. Então, geralmente, por exemplo, no restaurante, a semana que ela começa na segunda e termina no domingo, e aí no domingo fechavam as horas que eu trabalhei durante a semana e eu recebia na quarta-feira. A loja, eles acumulavam 2 semanas até me pagarem, então você tem que programar suas contas também por conta disso. E a partir do momento que você vai para uma empresa, esse pagamento é mensal. A desvantagem de ser mensal é que o mensal você tem todo dia, toda semana dinheiro caindo na sua conta e dá a impressão que você sempre tem dinheiro, que não é uma realidade, né? Mas só para vocês se programarem e se inteirarem de como são essas coisas mais burocráticas aqui. Bom, é isso, pessoal. São essas dicas que eu tenho para vocês trabalharem em uma loja aqui na Nova Zelândia. Lembrando também que se você for estudar aqui na Nova Zelândia e você estiver estudando de manhã, muito provavelmente não vai dar para você trabalhar nesse setor ou só vai dar para você trabalhar finais de semana. Porque, como eu falei, as lojas fecham muito cedo, fecham 6 horas e as escolas geralmente você termina a aula aí umas 2, 3 da tarde, né? Então, é um setor que você vai trabalhar mais final de semana se você vier como estudante estudando de manhã. Mas eu acho que é uma boa experiência para quem chega aqui e, como eu falei, não é tão pesado como trabalhar num restaurante. Apesar de você ter algumas atividades também meio físicas, nem se compara, na minha opinião, com um restaurante e trabalhar de noite em hospitality e tudo mais. Tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Acompanha o canal e segue nas redes sociais, que eu vou estar sempre postando conteúdo aqui pra vocês em relação à Nova Zelândia e ao mundo também, já que isso é um canal de viagens, não só da Nova Zelândia. Então, obrigada e não esqueçam de dar o like.